Breno Amaral, urologista, e Davi Arimatea, também urologista. Vocês foram convidados para participar do programa. É assim que a gente fala, que é nosso podcast que vai ao ar toda segunda-feira. E a gente fala de saúde de uma maneira simples, de uma maneira clara, de uma maneira espontânea e, acima de tudo, responsável. Qual é o tema de hoje, Meirelles? Pênis grande, pênis pequeno, tamanho do pênis. É isso aí. Quem faz esse programa somos nós quatro, né? Eu, Jorge Ramos, Lucas Meira, que também é urologista, que é esse que falou agora do pênis grande e pênis pequeno. Bruna Quaranta, que é hematologista, e Carol Smith, que é gineco, né? Esse tema que a gente escolheu hoje, né? O título do episódio vai ser o tamanho do documento. E aí é literalmente isso. O documento não é a carteira de identidade ou o passaporte, mas realmente o tamanho do pênis. Agora a pergunta é por que é que a gente vai discutir esse tema, né? Essa é a grande pergunta. Então, os senhores estão prontos para gravar? Então vamos embora. Primeira pergunta, bicho. Por que é que a gente está sentado aqui para discutir tamanho de pênis? É insegurança de algum de nós? O que é? Qual o motivo de se discutir isso? O que é que vocês diriam? Por que a gente está sentado aqui? A deixa do documento é interessante porque é como impressão digital, íris, cada um tem um diferente, é único de cada um. E acho que o órgão genital talvez seja bem semelhante, né? Cada um tem a sua anatomia que lhe é peculiar. E existiu aí nos últimos anos, meses talvez, um boom muito grande, né? De você mudar a estética do pênis, principalmente na questão de aumento de tamanho, largura, diâmetro, calibre e tal, tudo mais. Então a gente convidou vocês pra gente conversar sobre isso. E por que é que isso é importante? Perguntar de novo. Por que é que a gente tá discutindo isso? O que é que você diria, velho? Eu acho Só uma questão, viu, Breno? Eu senti que você, como a gente deu esse recado da última vez, Davi já sabe. Não vou passar a palavra pra ninguém, velho. Pode falar à vontade, viu? Fique à vontade, negão. É um tema bacana, é um tema que tem sido bastante discutido aí nos últimos congressos que a gente tem frequentado. As mesas de andrologia elas têm ficado mais cheias e um dos temas é a questão do tamanho do pênis. Por conta de, vamos dizer, esse boom que você falou de procedimentos estéticos que entregam harmonização, aumento peniano, aumento de calibre. Isso daí gera vamos dizer assim, um potencial de discussão. Tem muita gente contra, muita gente a favor. Dizem que é um tema espinhoso, mas eu acho que da visão aí, você, Lucas, a gente vai ter bastante tranquilidade para falar disso daí. Talvez é nossa prática diária. Talvez a gente tenha visões aí diferentes, né? Talvez a gente não concorde 100% das coisas. Inclusive, um dos motivos que a gente começou a conversar sobre essa questão do tamanho do pênis foi no dia que a gente falou sobre, no episódio dos 7 tabus. E o primeiro tabu, depois de um estudo aprofundado que a gente fez e que chegamos à conclusão dos 7 tabus, o tabu maior de todos se chamava o tamanho do pênis. E já foi no finalzinho, né? E a gente ficou com a sensação de falar, rapaz, só esse tema aqui, o tamanho do pênis, a gente já poderia passar um episódio todo discutindo. E aí juntou-se a isso, essa coisa de você, que é um cara que tá se dedicando bem a isso, né? A gente falou, vamos convidar então o Breno pra gente poder conversar sobre essa questão. Tamanho de pênis é uma coisa que eu acho que se discute, a humanidade discute desde sempre. Desde que sempre existiu. Seja o cara da estátua, seja o deus de não sei onde, mas que sempre existiu. Essa coisa de poder, do tamanho do pinto, e quanto maior o pênis, mais poderoso, mais viril e tal. Tem uma questão cultural aí, né? E se somou a isso agora essa coisa que você está falando, desse boom absurdo que tem existido por essa busca de estética, exclusivamente de estética. Então, é só estética? É só por estética que se muda como é que você pontuaria isso aí? Veja, o tamanho do pênis, ele é uma questão muito individual. Às vezes o paciente tem um pênis que é considerado normal, do ponto de vista científico. A gente vai falar, seu pênis é normal. Você não tem o diagnóstico de micropênis, que seria um problema maior. Mas esse paciente, ele passou a vida encolhido, ele passou a vida relutante, achando, ou até se achando insuficiente por conta do tamanho do pênis. Então, quando aparece uma oportunidade de ele
resolver isso através de um procedimento, talvez nutre aí no paciente uma esperança de mais autoconfiança. Então eu não diria que é só estética. O paciente que faz, e a gente sabe que é por estética, na volta dele, no retorno dele, você vê muito paciente refletindo melhor autoconfiança, melhor performance sexual percebida. Isso, então, eu diria que não é só estética. Então, tamanho, comprimento e diâmetro, né? Existem essas duas diferenças, né? A gente podia até falar de maneira separada para ficar talvez mais didático, né? Em relação a comprimento, né? Que eu acho que a maioria dos pacientes, eles se queixam mais do comprimento do que do diâmetro do pênis. O que vocês acham? O que acontece mais frequentemente para vocês? Isso aí é fato, né? Mas, na verdade, você tem que analisar o conjunto, né? Porque uma coisa, como o Breno falou, o que é que a gente tem hoje por que isso está em voga? Porque hoje a gente tem a oportunidade de quê? De ter o poder de modificar. Mas aí não tinha como modificar, não existia. Né? Hoje a gente tem tecnologia, né? Hoje a gente tem material, desenvolvimento de produtos, né? de substâncias que a gente pode intervir. E de técnicas, né? Que a gente vai modificar um resultado buscando o quê? O que é o principal? É o que? Satisfação. Né? Satisfação dele em ver, né? Às vezes ele com a companheira, isso tudo na questão de estética, mas buscando o quê? No final, a satisfação. Essa parte de tamanho, né? É um pouco mais difícil de intervir, porque existem vários fatores, né? Que vão resultar numa aparência de um pênis maior ou menor. E a gente tem que buscar o quê? Qual que é o problema? Né? Para a gente poder intervir. Por exemplo, o que é que a gente vê muito na prática? Pacientes muito obesos, né? Que eles reclamam. O gordo tem pinto pequeno. Essa é a frase que a gente ouve quando é criança, né? O bullying começa daí, né? O gordo já sofre bullying pequeno, desde cedinho. O gordo... Por quê? Porque a gente tem aquele tecido adiposo maior no pub e acaba fazendo o quê? Embutindo, né? Acaba escondendo o pênis. É aquela gordura do pé do peito, como diz, né? Da base do pênis. É o bucho, né? Aquela gordurinha assim. Então, é uma das coisas que incomoda. Mas aí, qual que é o problema inicial, por exemplo? É a obesidade. Então, isso já envolve outro fator. Então, tem várias coisas. Realmente, assim, de início, é o tamanho. Mas o calibre também, né? A gente... nós urologistas, o que é que a gente vê acontecer? Por exemplo, pacientes que fazem implante de prótese peniana, né? Paciente com disfunção erétil de difícil tratamento, acaba no implante de prótese, e aquilo ali, a gente vê que com o tempo, o pênis ele dá uma diminuída, principalmente no calibre, né? Aquele pênis afina, né? Fica parecendo um lápis, assim. Então, isso já modifica, o paciente ele não se sente bem, né? Então, a gente aí já tem uma oportunidade melhor de intervir no calibre. Então, são várias coisas, né? Várias coisas. Isso depende muito do paciente, né? A gente vê uns videozinhos aí dos monges tibetanos que amarram um badalo lá para esticar. Isso tem algum fundamento? Alguns pacientes, às vezes, querem reproduzir essa técnica. Tem alguma recomendação? Sim, mas até para continuar o que Davi falou, uma coisa que a gente tem que ter é a sensibilidade para poder conversar com o paciente e entender qual é a expectativa e, através das possibilidades de tratamento, alinhar a expectativa. Porque, às vezes, isso dá trabalho. Dá trabalho, você tem que ter uma conversa aprofundada, você tem que conhecer o paciente, você tem que entender qual é o contexto dele. E aí, o fato de dar trabalho, muitas vezes faz com que alguns dos urologistas, dos nossos colegas, falem, seu pênis é normal, tá tudo certo. E um abraço. Só que pro cara não tá certo. Ele veio, inclusive, por isso. Com relação ao que você perguntou, tem técnicas até com extensor peniano, mas que na literatura a evidência ela é pequena. Tem alguns estudos que mostram com um ganho pequeno de tamanho. Para pacientes que têm curvatura peniana, doença de Peyronie, tem aí um papel importante.
em casos selecionados, tem que entender, mas esse negócio de pendurar eu nem recomendo, porque vai que faz um... Não, com certeza, até porque se o cara for pendurar alguma coisa, provavelmente ele vai amarrar, vai garrotear. Ele vai amarrar, vai garrotear, vai fazer um... E o objetivo antes de tudo, de ter uma estética talvez que agrade o paciente, é ter a função, né? Então, se você estica a pele ou se você estica o corpo cavernoso, mas ele não tem uma função adequada, de repente não vale a pena, né? Investir nesse tipo de esticamento do pênis, né? Só fazer uma observação, que o Davi citou uma coisa, não é bem o tema, mas é importante. Prótese peniana, às vezes o cara tem a sensação, ele faz uma analogia, eu já ouvi isso algumas vezes, de que prótese peniana é um procedimento que você faz para aumentar o tamanho do pênis. O cara faz uma analogia com a prótese de mama. Fulaninha tinha o peito pequeno, botou uma prótese de mama e ficou com a mama grande. O objetivo é ter o peito grande. Então o paciente às vezes fala, pô, se eu colocar uma prótese de pênis, meu pênis tem, sei lá, X centímetros, ele vai passar a ter X mais 2 porque eu botei uma prótese. A prótese de pênis não é isso. A gente pode até marcar um dia para discutir prótese de pênis, mas prótese de pênis é usada para o homem que o pênis não sobe. É o cara que tem disfunção erétil. Acabou a história. Né? Acabou o assunto. Ou deformidade, né? Peronite também, né? O paciente que tem indicação de prótese, para deixar assim bem objetivo para a pessoa que está escutando a gente, prótese é para o paciente que já tentou todas as outras formas de tratamento para disfunção erétil e não funcionou. Você indica a prótese. É isso aí, velho. É a última, vamos dizer assim, a última linha, o último recurso, né? Cirurgia funcional. Agora, o pênis funcional. Pra gente poder, pra gente poder entrar na parte realmente do paciente que tem indicação de fazer algum procedimento estético pro pênis, e a gente não ficar sempre circulando nessa coisa da filosofia, eu vou só fazer uma observação sobre filosofia, né? Uma questão filosófica. Eu acho que o paciente ideal, para o candidato, o paciente ideal que chega lá no seu consultório, não é o cara que chega dizendo que tem um pênis pequeno. Não é. Eu acho que esse cara que chega dizendo meu pênis é pequeno, e você examina e você fala, rapaz, o pênis do cara não é pequeno. Às vezes é até maior do que o meu que estou examinando ele. E esse cara acha que o pênis dele é pequeno. Esse eu acho que não é o... Tudo bem, tem todo um aprofundamento da conversa, tem todo um entorno disso, mas não é o paciente ideal. Talvez o paciente ideal seja aquele que olhe o pênis e diz, rapaz, meu pênis é normal, mas eu queria ter um pênis maior do que o que eu tenho. Aí beleza, esse é o cara que tem a cabeça resolvida. Esse é um cara que talvez a expectativa dele vá ser suprida. Mas o cara que chega com a história que o pênis é pequeno, é muito difícil que ele vá se... Mas o grande problema, Jorge, é você estabelecer a normalidade. Qual é o tamanho de pênis, né? Quantos centímetros a pessoa tem que ter para ser considerado normal? E se a pessoa tiver um biotipo longilíneo, outro brevilíneo, né? Um grande, outro pequeno, em outras palavras, né? Então, na verdade, como eu disse, o pênis tem que ser funcional, né? O pênis ele tem basicamente 3 funções, né? Conduzir os líquidos, né? Conduzir a urina e conduzir o esperma e ter a ereção para dar o prazer, né? Então, são essas as funções. Quando a pessoa se acha fora do normal, qual que é o parâmetro que o paciente está tendo para poder se achar normal? A grande maioria das vezes, que eu percebo, é que o parâmetro está deturpado. A gente tem internet em qualquer aparelho e as pessoas têm muito acesso, principalmente à pornografia. Pornografia é teatro. São selecionados atores que têm um membro avantajado. E aí as pessoas, por consumir pornografia, às vezes têm o parâmetro da normalidade deturpado. E aí acha que tem um membro desfavorecido, pequeno, porque a comparação dele, a faixa de normal dele é baseado nesse tipo de coisa. Ou de conversa de barzinho, conversa de amigo. O homem, a gente falou no início da nossa conversa, né, é sinônimo de virilidade para o homem, o tamanho da espada. Só que ninguém vai falar que, mas meu pinto tem, sei lá, 7 centímetros e eu acho pequeno e eu tô de boa. Por mais que ele tenha um pênis num tamanho não tão avantajado, mas ele quer contar vantagem na roda de amigos, né? Ninguém chega na roda de amigos e fala diferente disso, não. Ninguém vai bater vantagem no peito, né? Olha, meu pinto é pequeno, eu sou broxa. Ninguém vai, Não é?
Todo mundo, a gente só tem o quê? Amigo inteligente, rico, trabalhador e do Pinto Grande, né? E cheio de namorada. E com muitas namoradas. Todos os amigos da gente, né? Rico, inteligente. E pegador, arame farpado. E Pinto Grande. Ninguém tem pinto pequeno, não. É só Pinto Grande. Agora, mas você entendeu que, na minha opinião, o paciente ideal é o cara que acha que é normal, mas que ele pode melhorar. Porque me incomoda um pouco essa coisa de você reforçar esse conceito de que o cara chega com a sensação de que o pênis dele é pequeno. O pênis não é pequeno. Teoricamente é um pênis que provavelmente vai ser funcional. E você tá reforçando isso dele, dizendo, não, vamos fazer um procedimento aí então pra deixar menor. Aí, Jorge, entra naquela então, história pra deixar maior. do transtorno dismórfico corporal. Isso a gente vê, né, é uma novidade pra gente, né, da urologia, mas a gente tá cansado de ver isso nas cirurgias plásticas, né, cirurgia estética. Mulher que se enche de procedimento é mais comum, né, a gente vê, né, de modificar. A gente tem até alguns padrões de referência, né? Quando a gente fala assim, mulher que se enche de procedimento, a gente lembra logo quem é famoso, assim, Gretchen, né? Mudou tudo. Hoje, por exemplo, Anitta hoje tá a cara da Ludmilla. Ela migrou de uma estética para outra, vai mudando. Hoje eu tava vendo um vídeo no Instagram, rede social, tinha assim falando de alguns atores famosos de Hollywood, a maioria. O cara, a ex-namorada e a atual. Aí eu fui passando as fotos pro lado. Simplesmente eu percebi que todas as mulheres são iguais. Só mudava um pouquinho a tonalidade do cabelo, às vezes a tonalidade do olho. Mas hoje, né, virou uma febre e tá todo mundo igual. Não existe mais uma beleza natural. A sociedade hoje já se moldou a isso. Então, o que a gente tem há mais de 20, 30 anos na mulher, a gente está começando a ter no homem agora em relação a essa parte de estética genital. Então, por isso que é espinhoso. Na verdade, a gente só tem um atraso em relação à cirurgia plástica, estética corporal não genital, né? Até porque também as mulheres, eu acredito que tenham começado primeiro também com a estética genital. A ninfoplastia, né, ela já é feita há muito mais tempo do que e isso já é uma coisa consolidada. Já está aí há muito mais tempo e você vê que existe uma procura grande, já se estabeleceu muito bem que, por exemplo, o pessoal da ginecologia fazendo ninfoplastia, o pessoal da cirurgia plástica, e foi uma coisa que eles já conseguiram organizar, que já ficou bacana, entendeu? Então, a mulher já tem um acesso melhor, né, a essa informação, foge um pouco, né, acho que vai muito do profissional em você alinhar uma expectativa, né? Então, para a mulher ter um resultado e para ter satisfação. Então, o caminho está sendo trilhado na urologia porque esses procedimentos estéticos foram iniciados por não urologistas, né? Foi um movimento que não é iniciado com urologista. E aí a gente estava pegando o que no consultório? Só complicação. Só BO. Só complicação. Agora, imaginemos que a gente selecionou o paciente ideal. Beleza, o cara chegou lá, já fez toda a avaliação do que fosse e você realmente disse, não, esse cara é um cara que vai se beneficiar do procedimento. O que é o procedimento, então? O que é que se oferece hoje? O que é que cara, você tem? Antes de falar isso... Meirelles, desbloqueia esse celular aí, na moral. Paciente ideal, na verdade, é o paciente que está insatisfeito com a estética peniana. E aí você vai trabalhar com ele, o que ele espera do procedimento e você vai mostrar para ele o que você precisa entregar para poder chegar nesse resultado. Por exemplo, o que Davi falou, e eu falo, todos os pacientes que fizeram podem ser prova disso. Eu falo para o paciente o seguinte, eu dou o paralelo com a cirurgia plástica. Existem mulheres belíssimas que fazem cirurgias e que ficam ainda mais bonitas depois do procedimento. E tem mulheres que são belíssimas e que fazem cirurgias plásticas e ficam uma tragédia. Então, no preenchimento peniano é a mesma coisa. Se o paciente vem com um pênis normal, mas ele quer melhorar a estética e você consegue fazer um preenchimento com ácido, melhora o calibre, o paciente fica com um pênis mais robusto, ele fica mais satisfeito e fica funcional, pô, maravilha. Você entregou um puta resultado, autoconfiança. Às vezes o cara manda uma mensagem no zap falando, minha mulher gostou. Isso daí tá top. Agora, se você coloca muito mais do que o necessário para algo, vamos dizer assim, normal, imagina, entregar uma Coca-Cola para o paciente. É funcional? Não é.
É bonito? Não é. Então, assim, eu acho que quem vai ser o filtro, como na cirurgia plástica, dos resultados, é o médico executor. Se você for na onda do paciente e ácido, você vai entregar resultados horríveis, resultados não funcionais, taxa de complicação alta. Agora, quando você vai com o freio de mão puxado, de uma maneira, até eu falo assim, dá para fazer em 2 tempos. Você coloca uma quantidade de ácido, a gente faz uma reavaliação em 30 dias, se precisar, coloca um pouquinho mais. Não pode ir com a mão cheia, porque senão você vai pegar esses BOs aí, Breno, que a gente acaba pegando. Para você poder explicar melhor, como é o procedimento? Você já falou aí ácido e tal, explique direito. O que é que se usa, como é o procedimento? O preenchimento com ácido hialurônico é uma substância que já é usada para preenchimento corporal. O ácido, ele vai ser colocado entre a pele e a albugínea, com o objetivo de aumentar o calibre do pênis. O objetivo principal do preenchimento com ácido hialurônico é aumentar o calibre. Por que que às vezes o pênis do paciente no estado flácido ele vai ficar um pouco maior ou com a percepção de que ele é maior? Porque o pênis ele tem a capacidade de retração. Então tem aqueles, a gente divide didaticamente em pênis grower e shower. Shower é o paciente que tem um pênis mais avantajado, mas quando ele fica ereto, não aumenta tanto o tamanho, só fica ereto. E o grower é aquele paciente que tem um pênis mais retraído, um pênis menor, e quando ele tem ereção, o pênis desenvolve. Então, para esses pacientes que têm um pênis que retrai mais, quando você dispõe o ácido na haste peniana, você tem um aumento, vamos dizer assim... Perceptível, né? Perceptível de que o pênis aumentou, mas ele aumentou no estado flácido. No estado final ereto, você só vai ter o ganho de calibre. Então tem que deixar isso muito claro para o paciente, que é uma técnica de aumento do calibre e não uma técnica de aumento do tamanho do pênis. Inclusive, técnica de aumento do tamanho do pênis, a Sociedade Brasileira de Urologia ela não recomenda. Uhum. Isso daí é muito bem definido, apesar de que em alguns estudos você tem técnicas de secção do ligamento suspensor do pênis, você tem técnicas com prótese peniana, com múltiplas incisões que você consegue ganhar tamanho, mas para o preenchimento peniano com ácido hialurônico, vamos dizer que assim, o efeito final, o objetivo é aumento do calibre. Perfeito, então o objetivo é aumento do calibre e é usado o ácido hialurônico, que já é uma substância que se utiliza em preenchimento e tudo mais. É orgânico, né? Então é bom o pessoal saber, né? Que é uma substância orgânica, então nosso organismo tem ácido hialurônico e ela não é permanente, tá? Ela vai ser reabsorvida, vai ficar por um tempo aí e aos poucos ela vai sendo reabsorvida. Então é um procedimento que ele é totalmente reversível, tá? Então por isso que essa substância é liberada. Existem outras substâncias que você pode, né, usar, mas que é discutível, né, que se usa, e existem substâncias que não são absorvíveis, então não é recomendado. Inclusive PMMA, silicone, é não recomendado, totalmente não recomendado. Se você procurar algum profissional e ele oferecer PMMA ou preenchimento com outra substância que não ácido hialurônico... Agradeça e saia da sala. Nem agradeça, pode sair. O Breno, aqui como o podcast é todo mundo que vê, né, palego, o PMMA, né, que não é da área de saúde, é um polímero plástico. É um plástico. É um plástico, tá? É polimetil metacrilato. É um plástico. Então você vai estar preenchendo com plástico. E aquilo ali fica ali impregnado e não sai. Ou seja, não sai. A resposta é não fazer isso. Não deve. Não é recomendado. Não é recomendado. Porque ele é definitivo. Por exemplo, se você não ficar bom, sei lá, ficar um degrau, ficar um buraco, aquele buraco ali é seu. Entendeu? Por exemplo, tinha tudo começou na estética da plástica, né? Tudo começou com a cirurgia plástica. Já fizeram muito preenchimento de PMMA nos lábios, no glúteo, mulher. E assim... Alguns tiveram resultados bons, mas também muito resultado catastrófico e é pra vida toda. Uhum. Então, podem profissionais oferecer várias coisas. Mas hoje, assim, com a maior segurança, por enquanto, só o ácido hialurônico. Existe muita coisa aí que está em estudo, tem coisas fora do país que são feitas, tem uma prótese de silicone, né, do pênis, penuma, né? Penuma.
que você pode aumentar também só para calibre, para espessura, não é para aumento de comprimento. Existem, para comprimento, tem outras coisas rolando, tem cirurgias que o pessoal está fazendo, mas, por exemplo, com questão para resultado funcional. Aí a gente entra na seara de quem tem, por exemplo, micropênis verdadeiro, pacientes que tiveram, por exemplo, um tumor de pênis, teve que fazer amputação parcial, né? Paciente que tem, por algum motivo, alguma amputação traumática. Aí, mas na verdade o paciente ele tem um problema funcional. Para fim estético, não existe nenhum procedimento recomendado para aumento de comprimento. Só de calibre. De calibre. Agora eu acho que como a gente tem que realmente ter... Hoje conteúdo existe muito, né? Então, como a gente preza por uma coisa realmente responsável, seria até interessante você repetir isso aí que você falou, ou o Davi repetir. Só se usa um tipo de substância. E se te oferecerem... Cai fora. Perfeito. Cara, tudo na saúde da gente... Você pode gente... até repetir da forma como você falou, velho. Fique à vontade. Na verdade, assim, segurança em primeiro lugar. Se você vai fazer um procedimento que tem o objetivo principal estético, e você tem uma substância que é segura, que é o ácido hialurônico, para que você vai se envolver com substâncias que não tem nenhum perfil de segurança e que as sociedades já dizem que não é para ser feito pelo risco que você está se submetendo? Então, assim, se você for buscar um profissional para fazer, aí eu não estou falando de preenchimento, eu estou falando de qualquer coisa na tua saúde, você tem que ir para uma pessoa que lhe traga, em primeiro lugar, segurança. Então, assim, passou perto de não ser seguro, um abraço. Isso é importante a gente dizer, porque provavelmente vai chegar em um ponto, essa questão de estética peniana, que vai vir um boom comercial aí, né? Então vai deixar de ser uma coisa que o urologista vai estar lá falando sobre isso, ou divulgando isso. Vai chegar um momento que a gente vai começar a discutir que você deve fazer isso com o urologista, você deve fazer isso com o médico, né? Então, velho, eu já falo isso, sabia? Tem que falar. O que eu quero dizer é o seguinte, que como isso vai existir, vai ter um momento que vai explodir e vai ter uma porrada de gente fazendo, é importante que a pessoa saiba o que é que se pode utilizar, o que é que não pode se utilizar, para já fazer o filtro daí. Fulaninho me ofereceu um preenchimento com tal substância. Não vou sair da sala. Não é nem isso, viu, Jorge? Veja, a gente vê na medicina de modo geral, principalmente na medicina estética, outras áreas entrando botando a mão. E isso a sociedade discute. Mas isso não é reserva de mercado? Não acho. Veja só, você vai fazer um botox. Você vai fazer um preenchimento facial. Você vai procurar um dentista altamente habilitado, que na hora que você tiver uma complicação, ele não tem nenhuma habilitação para resolver, ou você vai num cirurgião plástico que é capaz de fazer com grande qualidade e também de resolver os BOs? Esse é o detalhe. Era essa a resposta que eu esperava que você me desse. O que acontece? Ele pode procurar um biomédico e normalmente vai ser mais barato fazer com biomédico. Ele pode fazer com esteta e vai ser mais barato. Só que vai ser mais barato no início, mas depois, se der alguma complicação, se tiver alguma complicação, a primeira coisa que ele vai falar é: procura um urologista. Então, assim, eu tenho segurança como primeira opção. Então, eu acho que algumas coisas, como o preenchimento peniano, deve ser feito por urologista. Aí, se a sociedade de urologia vai correr atrás de colocar isso como uma regra, aí é um problema da sociedade. A gente, como profissional liberal, a gente tem que ter essa ética aí na condução e uma postura adequada. A palavra-chave que você falou, para mim, foi ética. Eu aprendi, eu não lembro quem foi, um chefe meu na residência, não lembro quem foi, mas ele falou o seguinte, ele falou: Davi, eu acho que isso vale para qualquer coisa na medicina, e eu acho que talvez qualquer coisa nas profissões, mas para a medicina principalmente. A gente, né, que é cirurgião, a gente faz intervenção, acho que você não deve fazer nenhum procedimento se você não souber tratar as complicações. Para mim isso é o passo inicial, né? Eu fui há algum tempo aí professor da universidade, Breno também, e aí meus alunos: aí doutor, vamos fazer isso aqui, dá muito tempo dando plantão de cirurgia geral, vamos passar o central, né? Passar uma ceia central, assim. E aí se tiver pneumotórax, você vai, drena. Aí doutor, eu não sou cirurgião.
Se eu fizer passar um acesso central e tiver uma perfuraçãozinha no pulmão, precisar drenar, não sei drenar, eu não sei tratar a complicação. Fizer um hematoma, você não sabe comprimir. Então, assim, isso é o básico. Aí isso é uma questão ética, né? Então, a gente tem que sempre seguir a ética. É uma coisa que o princípio básico que a gente, às vezes, não vê, né, em outros profissionais, que são os que, por exemplo, não respeitam o limite de um paciente ter um transtorno dismórfico corporal e eles irem aí empurrando procedimento. Aonde, assim, um cirurgião plástico sério vai começar a mexer numa paciente. Não, vamos mexer mais. Daqui a pouco a mulher tá um transformer, entendeu? Tá toda mexida que você nem reconhece. E você viu que não foi ela ali, foi uma pessoa que fez aquilo ali. Ela tinha uma doença, o cara não abraçou a ideia de que ela tinha um transtorno psicológico e meteu plástica. Então, eu acho que quem vai filtrar os bons resultados e os maus resultados é o profissional com ética. Perfeito. E imaginemos que a gente já filtrou. Então, vamos entrar nessa parte aí, realmente, pra gente não... Ou melhor, vamos entrar não vamos sair dessa parte da técnica. O cidadão foi escolhido, vou lá, você vai fazer. Você tem indicação de fazer, você vai se beneficiar disso, o resultado para você vai ser bom, seu desempenho vai melhorar, autoestima, tal, tudo mais. A substância a gente já sabe, né? Qual é que é usada. Próxima pergunta, é definitivo? Eu acho que Davi já chegou a começar a responder isso, né? Isso, como é um produto orgânico, né? Ele é absorvível, tá? Não é definitivo. Fala-se aí de até 12 meses, mas existe uma absorção. Começa mais cedo, então vamos botar aí até 12 meses. Tem produto que entrega de 12 a 18 meses. Ou seja, na verdade é uma coisa a ser reaplicada. Se o paciente quiser. julgar que... Perfeito. E se em algum momento você aplicou e ele não ficou satisfeito, existe alguma substância que você injeta e meio que acelera esse processo e desfaz? Você usa aí hialuronidase, que é uma substância que desfaz o ácido hialurônico. Perfeito. Na mesma hora. Beleza. Na mesma hora. De modo geral, assim, eu nunca precisei usar a hialuronidase. Não. E aí, tratar até um pouco das complicações. Uma das complicações quando você usa o ácido é a questão da assimetria, deformidade, que você pode ajustar com massagem, modelamento, ou você pode aplicar, por exemplo, às vezes ficou um valezinho, você pode ir lá e reaplicar e colocar para poder nivelar o próprio ácido, entendeu? Não necessariamente você colocar a hialuronidase onde ficou mais alto. Então eu digo que é um artesanato, é uma atividade manual que você consegue modelar fazer do jeito que... O Davi, ele falou algumas vezes sobre transtorno dismórfico corporal, né? Que é um transtorno psiquiátrico, né? É uma palavra grande para dizer que o indivíduo não fica satisfeito com a percepção corporal dele, né? Ele então busca as modificações. Com que frequência vocês encaminham o paciente para uma consulta, uma avaliação psiquiátrica? É um pré-requisito ou é caso a caso? Não, é caso a caso, assim, pelo menos na experiência que eu tenho. O transtorno dismórfico corporal, ele não é tão frequente como a gente colocaria. Achar que o paciente é quando o paciente insiste muito de que algo, como o Jorge colocou, ele insiste muito de que tem alguma coisa errada. É diferente do paciente que chega no consultório, ele sabe que ele tem um pênis normal, mas ele quer dar um upgrade. É diferente a forma como o paciente transpõe isso para você. Então, você tem que ter a percepção. Se o paciente está muito ansioso em relação, eu acho que vale a pena passar por uma avaliação com um psicólogo com esse viés aí de avaliação sexual, psicólogo, sexólogo, porque vai poder, vamos dizer assim, ajudar nesse processo. E aí a comunicação é importante. Você liga para o psicólogo, eu estou te mandando um paciente, o paciente veio, está querendo fazer preenchimento, mas eu acho que o problema dele é menos físico e é mais psicológico. O que você acha? Depois pega um feedback. Porque senão você vai colocar ácido, o cara continua achando. Colocar é sem fim. Então assim, é individual.
Agora, deixemos, Meirelles, a psiquiatria de lado. Volta pra parte técnica, velho. Que eu acho que a curiosidade maior é daí. Você faz no consultório, o cara vai pro centro cirúrgico, é operado, como é que é uma cirurgia? Se você tivesse me falado, eu trazia um vídeo pra gente colocar aqui. Veja, o preenchimento é um procedimento realizado em consultório ambulatorial com anestesia local. Certo. A gente faz batendo papo com o paciente. Normalmente, quando acaba o procedimento, eu pergunto de 0 a 10 qual o nível de dor que você teve. O número máximo até hoje foi 2. Uhum. Então, assim, o paciente vai, você bota uma musiquinha lá pra rolar um clima. E vai fazendo o preenchimento. Tá bom pra você? Não, bote mais um pouquinho, mais uma dose. Não é, na verdade, isso é interessante o que você perguntou, porque você tem que ser muito claro com o paciente antes de fazer um procedimento estético. E, por exemplo, você faz as mensurações, as medidas, tem uma expectativa de colocar, por exemplo, 8 ml de ácido, ou 6 ml ou 10. Mas tem que deixar para o paciente que existe um gap, tanto para mais como para menos. Como eu tinha falado, é um artesanato. Você vai dar uma margem para ele, vai explicar como que vai ser e vai colocando e entendendo se chegou num aspecto final adequado ou não. E aí é melhor ir com o freio de mão puxado, colocar menos e depois fazer um pequeno ajuste do que você pesar a mão e ficar um negócio totalmente fora do padrão. Eu tô com umas perguntas aqui, mas bicho, eu vou ter que tirar isso aqui e botar o óculos. Senão eu não vou enxergar. Eu definitivamente não vou enxergar. Eu tenho uma dúvida em relação ao peso do membro, né? Tem alguma queixa de pós-operatório de o paciente falar que não está tendo uma ereção adequada porque ficou mais pesado? Ou... Não, eu nunca tive, não. Tá? Lembrando eu outra confesso que eu nunca nem coisa. tinha pensado nisso. O ácido, isso é bom a gente falar, porque como a gente está falando com não médicos, não urologistas, não tudo, o ácido, ele não vai ter interferência nenhuma na função sexual. Se o paciente ele tem uma disfunção erétil prévia, não muda a rigidez do pênis, né? Você tem que tratar a disfunção erétil dele com medicamento, com o que for. Ou seja, não vai nem aumentar, nem piorar a ereção. Não vai nem aumentar, nem piorar. Não a ideia não é abordar isso aí. Se você for partir do pressuposto de que melhora a autoestima, mas isso aí é só uma ilusão teórica. Você não tem nem comprometer isso. Ou seja, o cara não pode fazer pensando que a ereção dele vai melhorar, que a disfunção erétil dele vai melhorar. Agora, diminui a sensibilidade, ou seja, a gente já entendeu então qual a substância, como é que você aplica, se aplica no consultório, com anestesia local. Fez o procedimento. Quanto tempo o cara já percebe resultado? Como é que... Imediato. Ele já nota o volume de maneira imediata. E já pode usar? Não, normalmente a minha recomendação é de 5 a 7 dias. Certo. De repouso sexual ou masturbação. Recomendo que ele tome um anti-inflamatório. Às vezes faz umas... Por quê, Breno? Para dor. Certo. Para não ter desconforto. Mas por que se pede esse tempo de 7 dias? Tem alguma... Cara, é um número cabalístico. Mas assim, eu falo pelo seguinte: acomodação, deforma. A gente molda na hora, né? Perfeito. É uma substância, né? Você molda na mesma hora, só que você pode até aquilo ali se estabilizar. A massinha de modelar. A massinha de modelar. Eu falo isso pro paciente. E ele vai fazer modeling em casa. Ele vai deixar o pênis ereto. Ele não vai masturbar de fato. Mas ele com o pênis ereto, e a melhor forma de fazer a avaliação do paciente é com o pênis ereto, ele vai ver, aqui tem uma assimetria. Você usa gel, vaselina, lubrificante, ou até shampoo, para poder fazer para aplicar. Essa modelagem. Com o pênis em ereção? Com pênis flácido. Com pênis flácido. Eu entendi? Para aplicar. Para aplicar. Para aplicar é com pênis flácido. Perfeito. Diminui a sensibilidade? Não. Não altera a sensibilidade. Uma coisa que é interessante, eu acho que falar, é a questão do prepúcio. Certo. Isso daí é uma conversa que eu tenho em 200% das vezes que o paciente vem procurando, porque a presença do prepúcio, que é o couro que recobre a cabeça do pênis, vai mudar o aspecto estético final. Porque você não faz o preenchimento com ácido no prepúcio. Você não pode fazer, porque senão vai ficar com aquele aspecto
pode fazer parafimose e ele vai ficar com aspecto, na verdade, não... Esconder a glande que dá para Não, vai ficar gigante, vai ficar como se fosse um saco. O ácido ele vai migrar. O prepúcio ele é flácido, Sim. então ele absorve o ácido. Então, você pode preencher com o paciente com prepúcio, sim, tendo uma margem de segurança. E normalmente a gente usa o suco, que é aquela... como é que posso... Escavação. A escavação depois da da cabeça, a gente usa como uma margem de segurança. Mas, honestamente, os pacientes que têm o melhor resultado final é o paciente que já é circuncisado. Ou seja, o que já fez a cirurgia de fimose, né? O que já tirou o prepúcio. Só que quando você vai conversar com o paciente, e isso é uma coisa que eu tenho visto, eu explico para o paciente, e quem vai decidir sobre fazer ou não a cirurgia é o paciente. Só que às vezes ele acha que você está ofertando isso como uma venda casada. De que você, você vai fazer a cirurgia e depois vai fazer o preenchimento. Não, cara. Eu estou te ofertando porque o aspecto estético final, que é o que você está buscando, fica muito melhor. Aí ele, não, mas eu não quero fazer, eu só quero fazer o preenchimento. E tem isso no termo de consentimento. Muitos pacientes fazem e ficam ótimo e ele está satisfeito, mas tem paciente que depois ele quer fazer a circuncisão porque esse excesso de prepúcio que não foi preenchido com ácido, ele não achou legal, ele não fica legal. Tem que falar, isso daí tem que conversar com o paciente. E tem algum problema de operar depois? Não, até fizemos semana passada uma circuncisão. Como você usa uma margem de segurança grande, na hora que você for fazer a incisão para fazer a postectomia, eu faço diferente de você. Eu sei que você faz o desenluvamento, né? Eu faço a técnica de dupla incisão. Então, com a dupla incisão, você não vai precisar ir lá embaixo no pênis. Então, você consegue fazer sem ter contato com ácido. Se você tiver contato com ácido, você usa a hialuronidase e depois vai precisar fazer um retoque próximo da cicatriz. Beleza. Uma outra pergunta que tinha aqui é se a pessoa não gostar do resultado, se dá para reverter. Vocês já responderam, né? E da aplicação, a aplicação ela é feita abaixo da pele, né? Para ficar claro, o pênis tem algumas camadas, ela é feita abaixo da pele. Uma das perguntas que tinha aqui é se pode ficar algum caroço, alguma cicatriz que não melhore depois que o ácido for absorvido. Como assim? Fica alguma cicatriz, porque a gente sabe que existe em algumas circunstâncias que pode se formar uma placa na albugínea, né? Uma placa de peronia e tal. Então, não fiz a pergunta dessa forma, perguntei realmente, pode ficar em algum momento pela aplicação, você pode ficar com o pênis torto, não pela aplicação, mas a longo prazo, depois que for absorvido, fica alguma área cicatricial, alguma área de retração? Veja, Breno falou primeiro assim, pode ficar alguma falha, né? Que você vai isso do preenchimento. Corrigir do preenchimento, mas se existe às vezes algum risco de você ter digamos uma fibrose, sim, perfeito, isso aí é inerente a qualquer procedimento. Não é a mesma coisa da gente fazer uma postectomia, ficou aqui de você ter uma aderência maior, é inerente. Com granuloma. Da gente, por exemplo, um ponto, alguma coisa assim, existe, mas assim... Tá ouvindo? Tá medindo é pra saber se vocês estão me deixando com a pressão alta aqui ou não. Mas é muito difícil, né? Geralmente não vai ter não tem uma reação de inflamatória para gerar um processo de fibrose, que a gente sabe que vai ter esses defeitos, é gerar uma fibrose, né? É uma cicatriz exacerbada, mas não tem. É por isso que é importante a indicação, né? É um procedimento, uma mini cirurgia que é feita em consultório, mas é um procedimento invasivo. Isso, e você só deve fazer quando o benefício supera o risco, porque se você não encontra aquele perfil de paciente que realmente vá se beneficiar do procedimento, quando acontece um risco, foi pior para ele. Mas se ele tem um problema que precisa realmente ser resolvido, esse risco ou essa sequela, eventualmente, vai ser menor do que o problema que ele tinha antes. Eu acho que quando você, né, a primeira coisa é alinhar a expectativa e outra coisa é deixar o paciente ciente, né, das possíveis complicações. Você diz, isso aqui é 1%, não, isso aqui é 0,5%. Mas se for no paciente, 1% é ele, para ele é 100%. Infectou. Falou, pode dar uma infecção? Você pode, entendeu? Mas, é X%. Mas se for nele, é 100%. O paciente tem que estar ciente. A gente tem como manejar essa complicação? Tem.
Não dá para fazer. Entendeu? E essa de alinhar a expectativa também vem junto de você, né? A gente que opera outras cirurgias, a gente sempre fala de possíveis complicações. Entendeu? E num preenchimento, um procedimento estético não é igual. Né? Você tem que falar das complicações. E existe algum homem, talvez essa seja a minha última pergunta. Hoje foi o dia que eu acho que eu mais perguntei, menos interagi. Existe algum homem que não possa fazer? Você falou do cara que tem o... O Breno tá estático ali, velho. Tá medindo, né? O Breno tá fazendo mapa agora. Tá fazendo mapa, Tá duro na cadeira. Existe algum homem que tenha contraindicação? Você já falou da questão do prepúcio, que é recomendado e os resultados são melhores quando o cara não tem prepúcio, mas existe algum homem que não possa fazer? Ó, seu fulano tem um problema X e ele não pode fazer esse procedimento. Existe alguma contraindicação nesse sentido? Pela substância... É infecção local, se o paciente tiver algum... Às vezes o paciente faz depilação da região genital, faz aquelas foliculites, as foliculites mais extensas. Pelo menos temporariamente é bom não colocar. Anticoagulação? Anticoagulação você tem que ir com um pouquinho mais de cuidado para o paciente. Você vai, imagina, fazer um hematoma gigante. Então assim... O resultado vai ser dobrado. Cara, o que Davi falou, eu acho que é... Por que a taxa de satisfação de prótese peniana beira 90%, quase 100%? Porque a expectativa do cara é atingida depois do final da cirurgia. O cara tem ereção. No preenchimento peniano, se você tiver feito um alinhamento de expectativa muito bom com o paciente, não vai ser diferente. Vai ter uma taxa de satisfação muito grande. Agora, tem que ter a tranquilidade também de que um monte de paciente vai chegar no consultório perguntando sobre, esse cara não vai passar perto do ácido. Por quê? Porque ele não faz parte de um perfil ideal. E aí o cirurgião ele tem que escolher o paciente. Não dá para... o paciente quer, eu faço. Aí você vai ter um monte de resultado ruim, vai ter que manejar um monte de complicação. Aí vai ser um trabalho muito mais difícil. Agora, quando o paciente chega, explica o que ele quer, através do preenchimento, você consegue entregar um resultado bom, beleza. A taxa é boa. É isso aí. O papo passou rápido, né? O tempo. Hoje o melhor parâmetro que a gente tem pra se foi uma coisa útil é virar e dizer: Ricardo, você entendeu, meu velho? Entendeu? Legal, tranquilo. Consulta aí com o Dr. Foi bom pra você? Breno, Dr. Davi. Foi bom pra você? Beira, aquele nosso momento de sempre. Fique à vontade. Se as pessoas que estão escutando aí gostaram do conteúdo e quiserem encontrar vocês, deixa aí o endereço aí virtual, real. Rede social talvez seja o melhor, social, né? Uma maneira mais... David.Arimatea. David. David. Primeira vez que Davi veio aqui, a gente passou quase 10 minutos discutindo isso, não foi? É Davi ou é David? É Davi, né? É Davi com D. É David, pô. É Davi, como é Davi? Repita pra mim, velho. David. Certo. Arimatea. Arimatea, não é Arimateia. É Arimatea, né? E você, meu velho? DR Breno Amaral. Perfeito, é isso aí. E nós, Meirelles? Nós estamos na rede Spotify, na YouTube e no... Esqueceu. Instagram. O bicho é bom de rede social. É isso aí. Estamos nessas plataformas aí, e se você gostou do conteúdo, compartilhe, curta e ajude a gente a promover mais momentos como esse de instrução e informação. Aperta o sininho, se inscreve. Tem isso aí, tem que botar ênfase no negócio. Mas como era o jargão que você tinha Mandaram eu parar, bicho. Que eu dizia que é assim que a gente fala, lembrando que a gente é separado, não é junto. E assim não é com C cedilha, é com 2 L. Era, pô. Isso aí era a marca. Eu fiquei esperando. Agora parece uma brincadeira, pô. Eu, às vezes, dependendo da circunstância, eu sugiro ao paciente que acompanhe, né? Até no consultório mesmo. Aí, às vezes, tem paciente que vai digitar. Aí eu fico olhando assim, bicho, a quantidade de pessoas que bota a gente junto é muito, pô. Então, é uma sugestão de português que parece besteira, mas a gente junto é uma reunião da Polícia Civil, né? É isso aí. A gente tudo junto. Muito bom. Valeu, senhores.